Bom, eu vou começar aqui a apresentação do webinário do grupo B, né, que nosso tema é efluentes líquidos industriais. O nosso grupo é composto por mim, Alexandro Garcias, pelo Rafael Almeida, pelo Rodrigo Martins, pelo Victor Sarmento e pelo Wellington França. Por motivos de saúde, o Victor não pôde estar presente para apresentar o nosso trabalho. Bom, pode passar, por gentileza. Nosso trabalho está dividido em definição, né? Incidência de efluentes líquidos, a atividade, né, do processo que a gente escolheu que interfere no meio ambiente, o tratamento, né? Como se dá o tratamento desse efluente da atividade selecionada, as tecnologias também para o que estão surgindo para o tratamento desse efluente e também algumas normas relacionadas, né, que são vigentes aqui no Brasil para o tratamento de efluentes líquidos industriais. Pode passar, por gentileza. Bom, a gente parte então para as definições. O que são efluentes líquidos, né? Efluentes líquidos são substâncias que se tornam poluentes se forem lançadas na natureza sem o devido tratamento. Os efluentes líquidos podem ser tanto domésticos ou industriais. Eles são, tanto na indústria como os domésticos, são resultados de alguma atividade humana específica, né? E como exemplo de efluentes líquidos, a gente pode citar esgotos sanitários, efluentes líquidos industriais, né, que são gerados a partir de algum processo químico ou físico que acontece na indústria, efluentes líquidos gerados por lixões, onde a gente pode notar alguns resíduos descartados que em contato com chuva ou algum rio ou lago que passe perto pode gerar também um efluente líquido, redes pluviais, agricultura principalmente, onde a gente observa a incidência de agrotóxicos, né? É comum a gente ver alguns estudos ou notícias onde a gente nota grandes presenças de metais pesados ou água com pH elevado por decorrência de chuvas que não dá atingir algumas plantações onde tinham agrotóxicos e acabaram carregando, né, essas substâncias. Então, a gente pode notar que os efluentes líquidos estão presentes em diversos processos da natureza. Pode passar. Bom, aonde, industrialmente falando, onde a gente pode observar esses tipos de efluentes líquidos, né? A gente observa aí na indústria de celulose, né? Em processos relacionados a processos químicos ou físicos relacionados à fabricação de papel ou derivados. A gente observa na indústria de cervejaria, né? No, entre aspas, beneficiamento da cevada, ou em processos de limpeza de barris, né? Ou limpezas de tanques. A gente pode observar também indústrias de laticínios e alimentos em geral, indústria de cosméticos, de biodiesel, principalmente também, onde há grande incidência de fluentes, né, do processo de fabricação de biodiesel, em todos os processos relacionados a derivados de petróleo. E então a indústria têxtil também, onde a gente vai poder observar, seguir quais os processos, né,
e como esses processos geram os efluentes líquidos, que foi o nosso processo industrial selecionado, e também algumas notícias, né, que circularam nacionalmente relacionados a o descarte inapropriado desses efluentes líquidos gerados por esse ramo da indústria. Pode passar, Rafa, por gentileza. Bom, a atividade interferente no meio ambiente, né? Como eu havia citado, a atividade que a gente escolheu foi a indústria têxtil, né? Que nada mais é do que a indústria responsável pela fabricação de roupas e tecidos, onde a gente pode ver nesse fluxograma esquemático os vários processos, né, que ocorrem na indústria, né, com os vários tipos de fibras que podem ser fabricadas, onde depois de coletar as fibras a gente tem a parte de fiação, né, que pode ser dividida em tecelagem ou malharia, e então a gente observa o beneficiamento e o acabamento, que é justamente a atividade do processo que gera as maiores quantidades de efluentes líquidos, onde essas atividades são as atividades de lavagem, coloração, é, transferência de calor também, gera bastante efluentes líquidos. E esses produtos, né, presentes na lavagem, na coloração, eles geram bastante impactos no meio ambiente, porque pela presença de metais pesados ou ácidos nesses processos. E se esses efluentes não forem tratados devidamente e forem despejados em algum meio, um corpo hídrico, né, próximo, eles podem levar à morte de diversos animais, né, ou até mesmo atingir a sociedade que depende desse corpo hídrico que está próximo, né? Porque como há metais pesados, se alguma comunidade, por exemplo, de ribeirinhos morar perto desse local, eles vão estar ingerindo esse efluente líquido despejado pela indústria, e o corpo humano não digere, não consegue fazer a digestão desse tipo de metais pesados, então vai acarretar em problemas graves de saúde, né? Pode passar, Rafa. Bom, é, dentre as atividades de beneficiamento lá e acabamento da indústria, né, eu citei a lavanderia. A lavanderia é onde ocorre o acabamento, né, das peças e das roupas, né, na indústria têxtil. A gente pode ter, a gente tem um processo de tingimento e posteriormente tem um processo de lavagem. O tingimento é justamente a aplicação de uma tinta especial, né, para tecidos, onde essa tinta, dependendo da indústria, né, as composições da tinta variam, mas normalmente são presentes alguns metais pesados, alguns ácidos, né, para que essa tinta fique agregada à roupa. Posteriormente, esse processo de tingimento, a gente observa a lavagem. No processo de lavagem, há muita perda dessa tinta que foi aplicada à roupa, né? E como a tinta tem esses componentes químicos que eu já citei, é, ela caracteriza, né, a água dessa lavagem, ela se caracteriza como um efluente líquido gerado por essa indústria, né? E como as indústrias têxteis produzem grande quantidade de roupas, então esse processo de lavagem também se dá em grande escala, em grandes quantidades de roupa por dia, gerando assim é, vários e vários litros de efluente. Essas lavanderias são palcos, né, nacionalmente de muitas polêmicas ambientais. Um exemplo que a gente pode citar é o Polo Têxtil de Caruaru, né, onde a vigilância sanitária foi fazer a verificação, se não me falha a memória, no ano de 2018 ou 2019,
em umas lavanderias presentes nesse polo têxtil e constatou que essas lavanderias não estavam fazendo o devido tratamento de efluentes líquidos, né? Ou seja, os efluentes líquidos do processo, a água da lavagem, das roupas, estava sendo simplesmente despejada no corpo hídrico mais próximo, né? No corpo hídrico receptor, sem um devido tratamento, né? Sem um tratamento eficiente para a eliminação dos rejeitos do processo de lavagem. Pode passar, Rafa. É, tá. Na lavanderia, a gente ainda pode olhar que, dependendo do processo, a, a água gerada, né, a perda de corante, varia de 5 a 50 litros de água por quilo de roupa lavada. Então, a gente observa aí que, dependendo do processo que a indústria faz, né, porque, como eu disse, variam de indústria para indústria, a gente pode ter uma grande quantidade de efluentes gerados. Essa perda, como eu citei, é no processo de lavagem, que sucede o tingimento das peças, e a poluição, devido a esse tingimento, representa cerca de 30 a 40% do processo, né? Então, alguns materiais que são frequentemente estão presentes nesses resíduos são alguns metais pesados como níquel, manganês, cromo, cádmio, que em excesso, né, como eu já citei, prejudica o uso da água. Fora alguns ácidos também presentes em corante, né, que são bastante utilizados nessa indústria. Pode passar. Bom, essa imagem foi retirada de um artigo, né, como a gente pode observar ali na fonte, do Marcos Vinícius em 2012, onde ele visitou uma empresa no polo têxtil de Caruaru e constatou, né, que eles estavam despejando efluentes líquidos no corpo hídrico receptor sem o devido tratamento. Na imagem da esquerda, a gente pode observar que a água está com a cor, né, característica de peças de vestimenta, uma água, um azul bastante escuro. A gente pode ver também que há uma diferença das cores, né, da água corrente na água que está sendo despejada pelo, pela indústria. Na imagem da direita, a gente vê também que a água tem uma cor um pouco estranha, com uma espuma, que provavelmente deve ser sabão que eles utilizam na lavagem, né? Então, são efluentes líquidos despejados diretamente no corpo hídrico receptor, sem um devido tratamento. Pode passar, por gentileza. Bom, e se ocorrer a negligência no tratamento dos efluentes líquidos, né, a gente pode comprometer, né, como já citei, a saúde das pessoas ou do meio ambiente que vivem próximos, né, de onde está ocorrendo o despejo. É, existem tipos de corantes à base de enxofre ou corantes pré-metalizados que essas substâncias em contato com o corpo humano acarretam algumas reações indesejadas e em contato com animais podem levar, dependendo do tipo de animal, até a morte dele ou a doença, né, do animal. Alguns compostos químicos presentes são metais e derivados de enxofre, né? Como eu citei, alguns que são ácidos. E geralmente esses tipos de metais e ácidos causam uma sensibilidade na pele ou na sensibilidade nas vias respiratórias e a maioria, se não todos esses tipos de materiais são tóxicos para as células animais, né? Ocasionando a morte. Então a gente tem se a gente tiver um contato direto com esses efluentes líquidos despejados pelas indústrias, a gente pode obter graves problemas de saúde aí, né? Pode passar, Rafa.
Eu me chamo Wellington França e vou dar continuidade falando sobre o tratamento de efluentes líquidos. Como foi citado pelo Riquelme agora há pouco, a gente tem que a etapa de beneficiamento desses efluentes, do beneficiamento do tecido, aliás, ele é uma etapa que exige uma grande quantidade de água, e essa água ela vem misturada com vários componentes que são maléficos para a nossa saúde e para o meio ambiente. Nesse fluxograma de processo, ele representa como se fosse a estação de tratamento do efluente. No caso, ela já vem recebendo efluente de toda aquela parte de beneficiamento e acabamento, da parte de lavagem até da parte de confecção. Nela a gente pode ver aqui os seguintes pontos, onde lá no começo a gente tem uma etapa de peneiramento, onde é retirada os resíduos mais grosseiros, como fiapos, pedras, um pouco do lodo, que a gente vai falar mais na frente. Vai para a etapa do tanque de equalização, o tanque de correção de pH, o tanque de mistura rápida, o tanque de floculação, vai para os decantadores, para a lagoa facultativa 1 e 2, e só posteriormente esse processo ele pode ser descartado. Mas o que chama atenção nesse fluxograma? Logo na etapa dos decantadores, onde ele tem a separação do lodo. O lodo é dos resíduos principais nessa etapa, já que, como foi citado, existe uma grande presença de metais pesados nesses resíduos, e o lodo é o principal vilão, né, nesse caso. O lodo ele apresenta metais como níquel, manganês, cromo, são metais pesados que, como foi citado, a gente não consegue digerir eles. Esse lodo, ele tem que passar por um processo de secagem, ele é separado, né? E ele não pode ser descartado da mesma forma que um líquido, por exemplo. Ele tem que ser feito um aterro sanitário ou até uma incineração. E em alguns outros casos, ele pode ser reutilizado para a fabricação de tijolos, porque pelo fato dele ser um material com metais pesados, ele costuma ter uma característica de ser bons materiais refratários. E outro ponto que chama a atenção é já antes de fazer o lançamento do corpo, ele usa boa parte desse resíduo para um reaproveitamento, onde ele passa por um sistema de bombeamento e retorna para o reservatório. Porém, essa quantidade que retorna para o reservatório não é tão significativa, pode representar aí coisa de apenas 20% do que ele é produzido. Pode passar, Rafa. Uma das fases que a gente teve lá no fluxograma foi a de decantação. Na etapa de decantação, a gente tem o processo de sedimentação. O que é o processo de sedimentação em si, né? Nada mais é do que a separação entre o lodo e a parte líquida, né? A gente tem que as partículas, elas sedimentam por ação da gravidade, no caso tem a separação, onde o lodo ele vai para o fundo do tanque, e no fundo do tanque a gente tem os raspadores de lodo, onde ele consegue raspar coisa de até entre 40% e 60% do lodo do processo. E a gente tem que essa eficiência pode ser aumentada com a adição de reagentes químicos. São reagentes que vão facilitar essa separação do lodo e essa separação ela também pode passar por um processo biológico, que é como a gente vai ver no slide posterior. Pode passar, Rafa. Aqui é o processo de tratamento de lodos ativados, que nada mais é do que um processo biológico. Aqui a gente tem a presença de
alguns micro-organismos que facilitam a separação do lodo da água, né? Ele passa por um período de metabolização e após ele passar por esse período de metabolização, ele vai para o mesmo tanque, porém, como ele passou pelo processo biológico, né, ele consegue sedimentar o lodo e acaba conseguindo capturar uma quantidade maior de lodo, fazendo uma limpeza mais eficiente desse efluente. Existem alguns processos onde eles utilizam até outros processos químicos junto ao de micro-organismos para formar aquela camada de flocos e fazer a retirada por cima de todo esse lodo. Pode passar, Rafa. E aqui a gente tem tratamento por flotação, que serve para separar o líquido do sólido com a criação de microbolhas de ar. Como eu falei, são processos que o pessoal tem utilizado, que é a adição de alguns produtos químicos para formar a camada de flocos. O processo aeróbico biológico, ele forma vários flocos e por processo químico ele faz esses flocos ficarem suspensos e ser feita a retirada de uma forma mais eficiente. Como eu falei agora há pouco, esses flocos eles ficam suspensos devido a algumas microbolhas que são geradas no fundo do tanque. Essas microbolhas elas sobem e fazem com que ele fique suspenso. Esse tipo de processo ele é aplicado em algumas outras áreas, como a gente vê aqui no slide. Aplicado na área de abastecimento para remoção de óleos e ferros, tanto é que a gente vê em alguns processos de mineração. Água de reuso, onde a gente tem o reaproveitamento de água em processo, onde a gente consegue separar a água do resíduo de uma forma bem mais fácil. Às vezes a gente não consegue, por um processo de decantação, a gente utiliza o processo de flotação. E também na aplicação em alguns efluentes industriais, como a remoção de gordura, a remoção de alguns particulados mais grosseiros e de metais precipitados. Pode passar. Aqui a gente tem algumas tecnologias para tratamento. São tecnologias novas que têm surgido para o tratamento de alguns desses efluentes. Aqui a gente tem um exemplo de uma estação de tratamento que ela deve obedecer, né, algumas normas, que nesse caso é a norma da CONAMA. Essa tecnologia ela vem com um diferencial devido ela ser um pouco mais ágil do que as convencionais. Ela pode ser incorporada em novos equipamentos, ela tem uma grande capacidade de formação do lodo e são totalmente fechados. São processos que a gente consegue estar crescendo a estação de tratamento ou diminuindo de acordo com a necessidade. Pode passar. Bom dia, gente. Eu me chamo Rafael. Eu vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, mas dando uma ênfase maior às normas relacionadas a esse assunto, que são efluentes líquidos, né? Começando, por que existem essas normas e leis hoje em dia? Bom, a indústria e o mercado em si, eles sempre vem buscando inovação e processos mais eficientes, justamente para atender um produto mais de boa qualidade e mais barato, tornando assim mais acessível. Mas assim, não é interessante apenas ter esse desenvolvimento industrial sem tratar
do lado ambiental. Então, essas normas e leis, elas vieram justamente para agregar esses dois valores, que é o desenvolvimento e a preocupação com o meio ambiente. Então, formando assim o que se tanto fala, que é o desenvolvimento sustentável. Com isso, a gente, em cada nação, tem certas leis e normas. A gente vai apresentar algumas que estão relacionadas aqui, que são vigentes aqui no Brasil. Uma delas é a NBR 9800 e, e aqui ela trata justamente dos critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de esgoto. Bom, eles são bastante criteriosos nessa parte, porque tu não pode simplesmente jogar qualquer coisa no sistema de esgoto. Tem uma série de requisitos que precisam ser atentados para ser atentados para ficar dentro das normas. No nosso caso aqui, eles têm alguns tópicos importantes. Uma delas é proibido o lançamento de substâncias que são aquelas substâncias que, em razão da sua qualidade ou quantidade, sejam capazes de causar incêndios ou explosões. Isso pode ser nocivo a qualquer outra maneira na operação e manutenção do sistema de esgoto. Um dos exemplos é justamente a gasolina, os óleos, os solventes. Passando mais adiante, um outro tópico é justamente a causa de prejuízo público. É proibido substâncias que por si só, ou por interação com outros despejos, outras substâncias em si, possam causar também prejuízo, risco à vida ou prejudique a operação e a manutenção do sistema de esgoto. Além disso, também tem sobre nos processos biológicos, que substâncias tóxicas em grandes quantidades podem interferir nos processos biológicos. E isso pode acabar atrapalhando também na operação e manutenção do sistema de esgoto. Além disso, também tem aqueles materiais que podem causar obstrução na rede coletora, podem causar interferências com a própria operação do sistema de esgoto. E um dos exemplos é mostrado aqui, como areias, metais, vidros, madeiras. Então, se vocês perceberem, esses critérios eles batem muito na tecla da questão operacional do sistema coletor público, porque é uma parte imprescindível do saneamento básico, que afeta justamente a sociedade que vive ao redor dessas estações de tratamento de esgoto. Bom, me chamo Rodrigo, eu vou estar dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu vou estar continuando falando aqui sobre as normas relacionadas a efluentes líquidos e o seu tratamento. Aqui eu vou continuar falando sobre a NBR 9800. Aqui nós temos os critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais no coletor público de esgoto. A NBR 9800 estabelece uma tabela no qual possui valores máximos admissíveis de componentes que os efluentes podem conter para que possa ser despejado na rede de esgoto normalmente. Essa nossa tabela aqui, a gente tem que eles fornecem os valores para a temperatura, o valor máximo de temperatura permissível é de 40 graus Celsius, o regime de lançamento ele é de 1,5 litros por segundo,
Os nossos efluentes podem conter 100 miligramas por litro de óleos e graxas, e também pode conter no máximo de 0,2 miligramas de cianeto, 15 miligramas de ferro solúvel e 5 miligramas de zinco total. Esses são os valores máximos permitidos para que possam conter os nossos efluentes líquidos ao ser despejado na nossa rede de esgoto, normalmente, segundo a NBR 9800. Passa, por favor, Rafael. Aqui nós temos as outras normas e resoluções e alguns órgãos que tratam do efluentes líquidos. Aqui nós temos a resolução da CONAMA 357, que ela dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Posteriormente, a CONAMA 357, nós temos a CONAMA 430. A CONAMA 430, ela nada mais é do que um complemento à CONAMA 357. Ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes líquidos. A CONAMA ela é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e ela é uma norma que é vigente no âmbito nacional, mas cada estado possui suas próprias normas e leis para despejos, uso de recursos hídricos e também sobre o despejo de efluentes líquidos nos coletores de água do público. Por exemplo, nós temos aqui a resolução número 10 da CERH, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ela dispõe sobre os critérios para a análise preventiva e de direito de uso de recursos hídricos no estado do Pará. Então, como nós podemos ver, cada estado possui suas próprias normas para o lançamento de efluentes líquidos nos coletores de água. E, portanto, assim, a gente pode tirar como conclusão que o monitoramento dos efluentes líquidos é feito por meio de leis e normas sobre a reutilização, a portabilidade e o tratamento. Dessa forma, a gente pode garantir a redução dos efeitos dos efluentes industriais sobre a poluição ambiental. Passa aí, Rafael. Então, basicamente, nosso trabalho ele foi esse. Agradecemos a atenção de todos e tenham todos um bom dia.